Bom dia, boa tarde, boa noite, galera do YouTube. Sou o Fernando Piqui do canal PX Masters e hoje estarei ensinando a desenhar o símbolo do Atlético de Madrid pelo CorelDraw. Estou usando a versão X hoje do Corel, já abri aqui um novo documento. Vamos fazer esse desenho do zero, pessoal, sem vetorizar, ok? Então, aqui no painel de ferramentas, você desce até essa opção aqui, ó. Essas ferramentas de curvas e escolhe aqui a ferramenta Beziar. Feito isso, vamos começar então a fazer os desenhos. Você vai dar alguns pontos na tela, seguindo esses pontos que eu estou fazendo. É um pouco complicado, viu? Mas tem muita paciência, a gente consegue, né? Então vamos ir dando os pontos, outro ponto aqui. Depois outro pontinho aqui, depois outro ponto aqui, depois mais um ponto aqui, outro ponto aqui, outro aqui, outro aqui. E a gente vai, né? Vamos começar pela parte mais difícil, né? Do desenho. Ok. Ok. Beleza, vocês façam um desenho semelhante a este. Quando feito esses pontos, você seleciona a ferramenta forma e vamos fazer alguns ajustes nesses pontos, ok? Então deixa eu puxar um pouquinho pra cá, assim, agora sim, ok. Esse outro ponto aqui um pouquinho pra cá, este aqui um pouquinho pra baixo, ok, ok, ok. Então vamos agora, ó, vocês façam esses pontos, né? Se for preciso vocês pausar o vídeo, pausem, tenham muita paciência. Agora vamos colocar curva nesses pontos. Então aqui nesse primeiro ponto a gente coloca uma curva, clicando com o lado direito do mouse, você seleciona aí, ok, né? Aqui também você coloca curva, ó, passa mais ou menos assim. Aqui também coloca uma curva, ó, mais ou menos assim, ok. Agora vamos fechar um pouquinho aqui, beleza. Já neste outro ponto aqui vamos também colocar uma curva. Beleza? E aí pela alça aqui, ó, você ó, clica nesta alça e vai, né? Faça isso aqui com essa curva. Ok. Deixa eu arrastar nesta outra alça aqui, você faça isso. Então vamos fazer mais ou menos esse movimento aqui, nesta curva. Ok. Neste outro ponto aqui também vamos colocar uma curva. E neste aqui você puxa mais ou menos assim. Ó. E pela alça você vai configurando. Ok. Beleza. Agora neste risco grande aqui também colocaremos uma curva, né? E você faça assim, ó. Ok. Beleza. Agora, aqui neste ponto aqui, ó, vamos trazer um pouquinho para cá, ok? Né? E vamos colocar uma curva também, ó. Uma curva, então você faça isso, ó. Ok. Joga um pouquinho para cima desta curva, ó. E aqui você vai fazendo, ó, as alterações, ó. Ok. Beleza? Agora, aqui, ó, temos outro ponto aqui, ó. Temos outros dois pontos aqui, é muito pequenos pontos, né? Mas vocês vão fazendo aí. E adiciona também uma curva aqui. Nesta curva vamos puxar ele assim. Ok, muita paciência, viu, pessoal? É demorado esse sim, ele é bem difícil de fazer. E aqui vamos, essa parte aqui, né? A parte mais difícil. Aqui você faz assim também. Ó, joga aqui, aqui. Vamos puxar um pouco. Nesse ponto aqui vamos colocar a curva aqui embaixo também. E você faça mais ou menos isso, ó. Vamos aqui neste ponto, você seleciona aqui, ó, e vem aqui nessa opção, suavizar. Ok, feito isso, ó, o que acontece, ó. Acontece aqui o procedimento ali. Agora neste outro ponto aqui também vamos colocar uma curva mínima. Ok, ok. Neste outro ponto aqui agora mais uma curva. Ó. Ok. Tá virando aí um ursinho, né? Agora neste ponto aqui mais uma curva, ó. Ok. E arrasta esse ponto aqui um pouquinho pra cima. Ok. Aqui neste ponto aqui você puxa um pouquinho pra cima, assim. Ok. Vamos colocar mais um ponto aqui, pessoal. Adicionar um ponto, você dá um clique duplo. Ok. Vamos arrastar esse ponto pra cá. E vamos abrir aqui um pouquinho esse ponto. Vamos abrir aqui também. Ok. E feito isso, vamos colocar uma curva aqui. E arrastar assim. Ok. Ó, feito isso, está desenhado o ursinho. Agora você coloca uma cor de preto mesmo. Ok. Vocês podem ajustar o quanto for necessário aí. Agora clique aqui sobre a ferramenta retângulo, né? Você vai criar um retângulo mais ou menos nessa espessura. Ok. E aqui na parte superior aqui, ó, na configuração dos cantos do retângulo, você escolhe essa primeira opção. E se esse cadeadinho aqui, ó, estiver fechado, você clica nele para poder abri-lo. E aqui, ó, na opção do canto superior esquerdo, você aumenta, ó. Veja o resultado que vai dando ali embaixo. E faça o mesmo do lado direito, ó. Ok. Feito isso, ó, você estica bem esse retângulo, deixa ele bem fininho assim. Ok. E agora você cria um outro retângulo, ó, mais ou menos nessas especificações aí, ó. Ele tem que ser mais alto do que o urso, viu? Ok. Clica sobre ele, pressionando a tecla Shift selecionado, clica também sobre o objeto de baixo e aperta a letra C. Ok. Agora ainda aqui no painel de ferramentas, você desce até essa ferramenta aqui, ó, ferramenta polígono. Aí dá um clique nela, aí aqui na parte de cima aqui, ó, você vai definir o número de pontas deste polígono, né? Então vamos colocar aqui, ó, 3 pontas, ó. Que aí vai ser um triângulo agora. Aí você arrasta sobre a tela, ok. Aí você vai criar um triângulo mais ou menos assim, ó. Ó, bem fininho assim, ó, bem compridinho, ok? E aí você vai posicionar aí, ó, mais ou menos aqui, ó, deixa eu abaixar um pouquinho, ok, né? E você, com o triângulo selecionado, pressiona Shift, seleciona esse outro objeto aqui de baixo e aperte a letra C, ok? Feito isso, você seleciona todos esses objetos agora, e aqui na opção de cima aqui, ó, você clica em soldar, ok, ó. Agora seleciona a ferramenta forma, vamos descer até aqui embaixo, ó. Nesta opção aqui, ó, você vai dar um clique nessa linha, você vai vir neste pontinho aqui, ó, e vai puxar ele um pouquinho para baixo assim, ó, ok? E vai fazer o mesmo aqui do outro lado, ó, né? Dá pra ficar mais ou menos da mesma forma. Ok. Agora aqui, ó, você vai dar um zoom, veja que temos um ponto aqui, você dá um clique duplo para deletar. E nessa opção aqui você clica com o lado direito do mouse e vai aqui, ó, em curva.
Feito isso, você põe uma curva mais ou menos assim. Aí você vai caprichando nessa curva e faça o mesmo deste outro lado aqui, ó. Aí você capricha o máximo que for necessário. Ok, feito isso, agora você coloca a cor marrom, né? Então você clica aqui, ó, beleza, né? E agora, você vai posicionar ele, ó, mais ou menos nesta posição aqui, ó. Tá vendo? Ele fica um pedacinho por cima, ó, do pé do urso, ó. Ok, né? Com esse objeto selecionado, ó, eu também tenho que ficar aqui, ó, por cima das mãos do urso, ó. Então, fica mais ou menos essa posição assim, ó. Ok, ó. Agora com esse objeto selecionado, aqui no painel de cores, na parte superior, você clica com o lado direito nesse quadrinho com X branco, nesse quadrinho branco com X, ok. E agora você seleciona a ferramenta elipse e faça um círculo, ó, meio oval assim, ó, né? Com esse círculo selecionado, você pressiona Shift, seleciona o objeto de baixo, né, esse objeto marrom, e aperta a letra C. Ok, esse círculo, ele tem, você pode colocar a cor dele, esse verde aqui, ó. Ok? E pressionando a tecla Shift, você vai diminuindo um pouquinho dele, ó. Já tem que passar um pouquinho por cima, ó, do focinho do urso, ok, né? E agora, vamos aumentar o tamanho dele pra cima um pouquinho, ok, ó. E aí, ó, você vai aumentando até chegar num ponto mais ou menos assim, ó. Ok, né? Agora, você, com esse objeto selecionado, né, tira também o contorno dele, você vai fazer algumas bolinhas, ó. Pressionando a tecla Ctrl para ela ficar 100% redonda, você põe um vermelho aí, ó, mais escuro possível, ok? Ok, tira o contorno dela, né, lá em cima, no painel de cores, clicando com o lado direito do mouse, ok? E agora você vai posicionar ela, ó. Eu vou pausar o vídeo, né, você vai colocando aí em vários lugares, eu vou pausar o vídeo e já volto com o ajuste feito. Pessoal, já voltei com o ajuste feito, ó. A posição certa das bolinhas é essa posição, e você pode pausar o vídeo e fazer aí o procedimento. Então agora você seleciona tudo isso que foi criado e aperta Ctrl G para agrupar e vamos diminuir um pouco o tamanho, ok? Ok, você pode diminuir aí. E vou posicionar aqui, agora vamos fazer o escudo. Aqui no painel de ferramentas do lado esquerdo, você vem até nessa ferramenta aqui, ó, polígono, tem o botão do mouse pressionado e vem até essa opção aqui, ó, formas de setas. Agora aqui na parte superior vai aparecer essa setinha, você dá um clique, mas vai aparecer diversas opções. Aí você escolhe essa opção aqui, ó, dá um clique sobre ela, com ela selecionada você arrasta sobre a tela e cria aí o objeto, né? Ainda com ele selecionado, aqui na parte superior você vem nessa opção de rotação aqui, ó, e digita 270 graus. Feito isso, você dá Enter, ó, veja que o objeto foi rotacionado, né? Então agora vamos aumentar o tamanho dele, né? Então mais ou menos esse tamanho assim, ok, né? E vamos trabalhar com medidas exatas. Por exemplo, aqui na parte superior aqui, ó, nas configurações de medidas, a largura aqui deu 13 e alguma coisa. Então vamos arredondar este valor para 14. Não quer dizer que você tem que usar o mesmo valor, desde que você use um valor arredondado, ok, né? Você verifica também se esse cadeadinho aqui, ó, se ele está fechado, né? Porque se ele estiver aberto e você alterar a largura, irá alterar apenas a largura. Agora se ele estiver fechado, quando você alterar a largura, a altura será alterada proporcionalmente. Agora com a ferramenta forma, você vem até esse pontinho vermelho aqui, ó, e faz mais ou menos este ajuste aí, ó. Ok, né? Com os ajustes feitos, vamos observar aqui um detalhe, ó. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui, ok. No escudo do Atlético de Madrid, essa parte aqui, ó, ela não é pontuda não, ela é redonda. Então o que vamos fazer? Seleciona a ferramenta retângulo no painel de ferramentas, ó, e posiciona aqui nesse pontinho aqui, ó, do outro objeto, né? Posiciona o ponto certinho e arraste até esse outro ponto aqui. Ok, feito isso você solta. Aqui na parte superior, ó, no core, nas opções aqui de arredondamento do canto do retângulo, você observa se este cadeado aqui vai estar aberto, se ele estiver fechado você clica para abrir e vamos arredondar somente os cantos de baixo. Então essa opção aqui, ó, equivale ao canto inferior do lado esquerdo, ó. Então você vai arredondando, ó, e vai olhando lá embaixo o resultado, né? Faça o mesmo, coloca o mesmo valor no canto de cá. Ok. Deixa eu diminuir um pouco o valor. Ok. Agora, ó, deixa eu dar um zoom aqui. Ó, veja como ficou. Então você vai selecionar esse objeto de baixo, segurando a tecla Shift, você vai em um dos cantos do objeto, ó, e faça esse movimento, ó. Ok. Ó, quando a linha estiver mais ou menos no mesmo nível, então deixa eu dar mais uma, ó, caprichadinha aqui. Mais uma caprichadinha, ó. Muito leve o movimento. Ok, agora você seleciona os dois objetos. Vai aqui na parte superior na opção soldar, solda os dois objetos. Agora com a ferramenta de forma, vamos dar um zoom neste ponto aqui. Ó, você dá um clique, faz alguns ajustes aí na alça do ponto. Ok, né? E do outro lado também faça a mesma coisa. Ok, com esses ajustes feitos, aqui no painel de ferramentas, na quinta opção, você mantém o botão do mouse pressionado e escolhe a terceira opção aqui, ó, Bezier. Aí você vai fazer o seguinte, você vai vir aqui e posicionar neste ponto aqui, ó. Ok, né? Dá um ponto, dá um clique, aí depois você posiciona mais ou menos aqui, ó. Dá outro clique, depois você posiciona aqui na parte de fora e vai fazendo assim e fecha novamente aqui. Feito isso, você seleciona esse objeto que acabou de criar, pressiona Shift, seleciona o escudo e vai aqui nessa opção aqui, na parte superior, interseção. Feito isso, pode deletar o objeto de cima. Agora com esse objeto que você criou, você seleciona ele, dá Ctrl C, Ctrl V, arraste ele até aqui assim mais ou menos, ó. E seleciona novamente o objeto de baixo, né, este aqui, ó, que eu tô passando o mouse. E com os dois selecionados, vai novamente na opção interseção. Feito isso, você deleta esse objeto de cima. Esse objeto aqui que foi criado, você arrasta ele pra cá, mais ou menos, ó. Se for preciso, você mantém a tecla Shift pressionada, diminui o tamanho dele, ó, e posiciona ele mais ou menos assim, ó. Ok. Agora você seleciona esse triângulo aqui de baixo, esse objeto aqui, coloca essa cor, esse azul aqui nele, ó. Ok. Esse do centro aqui, ó, você coloca de branco. Ok? Seleciona os dois objetos, pressionando a tecla Shift. E lá na paleta de cores, lá na parte superior, você tira o contorno, clicando com o lado direito, né, do botão do mouse. Arrasta pra cá e aperta Ctrl G. Ok. Agora falta a gente criar as listas vermelhas. Ao todo, contando listas vermelhas com as listas brancas, precisaremos de 9 listas. E essas listas precisam possuir a mesma medida. Então como iremos fazer?
Vamos selecionar aqui a ferramenta retângulo. Você cria um retângulo fininho assim, ok? Que seja maior que o escudo. Agora você clica sobre o escudo, aí veja que lá nas configurações de medidas, na parte superior, o escudo tem 14 centímetros de largura, certo? Então temos que dividir esse valor por 9, né? Então vamos pegar a calculadora aqui, né? Ó, 14, deixa eu arrastar aqui, dividido por 9. Ó, temos esse valor, 1,55. Então você, com esse retângulo selecionado, né? Ó, que você criou, você vai lá na parte superior, ó, na largura você coloca 1,55. Ok. Agora você seleciona esse retângulo que foi criado, pressionando a tecla Shift você seleciona o escudo abaixo e aperta a letra R. Desta forma o retângulo será alinhado pela direita do objeto. Agora vamos fazer um procedimento aqui para criar essas listas usando o painel de transformações. O painel de transformações é este aqui, pessoal. Se ele não estiver aparecendo aqui, ó, nessas paletas de painéis que temos aqui, ó, perto da paleta de cores, você faz o seguinte, porque ainda não foi ativo no seu CorelDraw, então você vem aqui na parte superior do menu, né? Lá na penúltima opção, na opção janela, você dá um clique, aí você vai nessa opção aqui, ó, janelas de encaixe, transformações, e escolha uma dessas aqui, ó, pode ser a primeira mesmo, posição. Feito isso, ele irá aparecer aqui, ok. Com ele aqui, ó, na lateral direita, você vem aqui com o retângulo selecionado, né? Então tem que estar nessa primeira opção aqui, ó, né? Ó, ok. Aí o retângulo está selecionado. E aqui, ó, você vai marcar essa opção posição relativa, se não tiver marcado. E aqui temos alguns quadrinhos. Então, por exemplo, quando está nesse quadrinho do meio, né? Significa que eu vou fazer uma cópia do objeto em cima dele. Se eu selecionar o da direita, irá pela direita. E assim, ó, tem na diagonal, nos cantos, né? Então, por exemplo, vamos fazer cópias para a esquerda, né? Então você clica aqui, ó, né, no ponto esquerdo. Nós precisamos de 8 cópias, né, porque já temos um, então já tinha colocado aqui, ó, valor 8, e você clica aqui, ó, aplicar. Agora veja o que aconteceu, ó. Esse triângulo criou algumas cópias aqui. O que vamos fazer agora? Você vai, essa primeira cópia aqui você deixa, ok? Esse primeiro retângulo você deixa. Agora você clica sobre isso, deleta, pula um, deleta o outro, pula um, deleta o outro, pula um, deleta o outro, e agora deleta o último, ok? Agora você seleciona esses que sobrou, seleciona todos e vai aqui nessa opção aqui, ó, soldar, na parte superior, ó, soldar. Agora, com esse objeto soldado e ainda selecionado, você pressiona a tecla Shift, mantém pressionado e seleciona o escudo abaixo. Ó, e vai na opção aqui, ó, na parte superior, interseção. Agora você deleta esses retângulos e veja que foram criados listas, né? Então você seleciona essa lista e vai neste vermelho aqui e coloca como preenchimento. E na parte superior de cima você retira o contorno. Ok. Agora você seleciona esse objeto aqui que a gente colocou pela lateral. Pressionando a tecla Shift você seleciona o escudo e aperta a letra T para centralizar ao topo e a letra L para centralizar à direita. Ok. Essa parte aqui fica assim mesmo, viu, gente? No escudo do Atlético de Madrid, é desse jeito mesmo, né? Como se estivesse faltando uma lista. Agora vamos colocar um contorno neste escudo aqui de baixo. Porém, esse escudo ele ainda está transparente, então vamos colocar a cor para ele. Você clica sobre ele e posiciona aqui na cor branca, porque senão o contorno não funciona de forma correta se o objeto estiver transparente. Aí no painel de ferramentas, você desce até essa opção aqui, ó, né? Terceira opção abaixo da ferramenta de texto, mantém o botão do mouse pressionado e escolha aqui a opção, ó, contorno. Aí aqui na parte superior, pessoal, preste bem atenção. Esses 3 quadrinhos aqui, ó, definem como você quer o contorno. Então você vai escolher a terceira opção, que você quer um contorno externo. Essa segunda opção define os níveis de etapas que o contorno irá se repetir. Você deixa um apenas. Aqui essa opção que define o tamanho do contorno, isso aqui a gente vai configurar depois que a gente colocar a cor no contorno. Aqui nessa opção aqui você define a cor do clássico do contorno. Então você clica aqui, ó, vamos colocar um amarelo. Ok, ó. Um jeito melhor também de você achar o amarelo, você pode selecionar aqui o conta-gotas, ó, e vir aqui, ó, na paleta de cores do lado direito e clicar sobre o amarelo. Ok. Agora vamos fazer o mesmo nessa outra opção aqui, ó, que define o preenchimento do contorno. Então você clica no conta-gotas aqui, né? E posiciona aqui, ó, no amarelo aqui, ó. Ok, ó. Feito isso, ó, veja como ficou, né? E aqui, ó, você define o tamanho desse contorno. Então você vai definindo, ó, pode colocar manualmente também, né? Um valor manual. Ok, ó. Coloquei um valor manual. Agora deixa eu dar um zoom aqui, ó. Veja que temos uma linha preta, né, aqui, ó, e nós temos que tirar essa linha. Então você seleciona o escudo, né, e retira o contorno nativo do objeto aqui na paleta de cores, ó, do lado direito, lá na parte superior. Ok, feito isso agora, já está praticamente desenhado o escudo, né? E falta a gente colocar algumas estrelinhas. Então aqui, ó, na barra ferramenta do lado esquerdo, você posiciona o mouse sobre a opção polígono, né? E desce até a segunda opção aqui, ó, estrela, né? E aqui você vai criando, ó, as estrelinhas, né? Pressionando a tecla Ctrl para ela sair 100% perfeita. E coloca a cor de branco, retira o contorno, né? E vai posicionando a estrela no lugar correto. Aí você vai fazendo, eu vou pausar o vídeo e já volto com as estrelas posicionadas no local correto. Pronto, já voltei com todas as estrelas, né, na posição correta, né? Agora você seleciona esse ursinho mais a árvore que a gente criou, ó, e veja que ele está atrás do escudo, ó, tá vendo? Então com ele selecionado, você clica com o botão direito do mouse e vai nessa opção aqui, ó, ordenar para frente da página. Ok, feito isso, ó, você posiciona ele aqui, né? Deixa eu dar um zoom, pressionando a tecla Shift, ó, você vai diminuindo, ó, o tamanho dele, né? Ó, e depois posiciona ele mais ou menos nesta posição, ó. Deixa eu diminuir um pouquinho mais, ó. Então um pouquinho mais para cima, né? Isto, pouquinha coisa assim, ok. Pronto, está aí criado o escudo do Atlético de Madrid, né? Vai aparecer alguns vídeos aí de outros escudos de outros times e você pode clicar para poder acessar outros tutoriais. Até a próxima.